E aí, nono ano, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai debater com vocês, certo? Dando continuidade aí à unidade 4, né? A polarização do mundo. E vamos debater o capítulo 2 sobre a Guerra Fria, tá? Esse assunto ele é bastante extenso, então a gente vai tentar fazer ele em 2 aulas, tá bom? O que que acontece? A Guerra Fria é um dos assuntos mais clássicos da historiografia. Ela vai tratar, né, do período que compreende o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Até, né, a queda do Muro de Berlim em 1989 e também a desintegração da União Soviética em 1991. Nós temos que destacar que 2 grandes superpotências, né, os Estados Unidos e a União Soviética, foram fundamentais, né, para que os aliados pudessem vencer, né, o nazismo e o fascismo, né, e conseguissem, né, a partir dessa união estranha, né, como diz o professor Eric Hobsbawm, né, feita aí por 2 tipos de sistemas econômicos antagônicos, mas que era necessária naquele momento, né, para derrotar, né, a expansão do eixo e acabar aí com as pretensões do fascismo e do nazismo, né, de conquistarem a Europa e posteriormente o mundo, né? E essas 2 grandes superpotências vão sair fortalecidas da Segunda Guerra Mundial, né? Os russos, né, diga-se de passagem, a União Soviética, porque conseguiu fazer com que o exército nazista fosse derrotado pela primeira vez, né? Encaminhando-se aí de dentro do próprio território da União Soviética para o Ocidente, né, a Alemanha, né, conseguindo aí libertar parte, né, dos países do leste europeu, como a Romênia, como a Bulgária, né, como a Tchecoslováquia, que haviam sido ocupadas aí pelas tropas nazistas, né. E é importante destacar que os Estados Unidos também teve papel fundamental, né, a lutar com o Japão, né, na frente do Pacífico, né? O Japão que se rendeu posteriormente, né? A Alemanha se rendeu primeiro, né? E uma das coisas que os Estados Unidos fez, que foi inclusive um dos maiores crimes de guerra cometido em todos os tempos, né? Um dos maiores crimes feitos à humanidade, que foi o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, tá? Que vai atingir aí 2 grandes cidades japonesas, né? E vai mostrar para o mundo a energia atômica. Só que essa energia atômica não era, né, para mostrar para o Japão o que os Estados Unidos poderiam fazer. Era para mostrar para a União Soviética o que os Estados Unidos poderiam fazer, certo? Antes mesmo de terminar a guerra, né, as superpotências vão debater, né, os rumos do que seria a Alemanha e a Europa após a guerra. Vai acontecer uma conferência em Teherã, né, no Irã. Vai acontecer outra em Alta, né, na União Soviética, tá? E outra em Potsdam, na Alemanha, onde eles vão debater os rumos da guerra, ainda em 1943, em 1945, né? E no contexto posterior à guerra, tá? Nessas 3 conferências foi debatido as áreas de influência, né, do capitalismo e do socialismo, né, socialismo entre aspas, porque na época já era, né, o regime com características stalinistas. O stalinismo não tinha pretensões de retornar, né, às tradições aí do bolchevismo, né, de iniciar uma revolução com características mundiais. Pelo contrário, né, o stalinismo vai se formar a partir de uma burocracia que vai impor sobre a população da União Soviética uma ditadura, né, autoritária, né, e que não tinha pretensões de expandir, né, a Revolução Mundial, que era, de início, né, os ideais aí da Revolução Russa e também, né, do pensamento do Marx. Pelo contrário, a União Soviética ela pretendia se organizar, entre aspas, através da teoria do socialismo em um só país. Ela não tinha pretensões, né, de incentivar novas revoluções pelo mundo, pelo contrário. A única coisa que ela vai fazer é tentar desmobilizar o movimento de massas, né? E também vai propor, né, uma aliança entre a parte da esquerda comunista, certo? E também das burguesias nacionais, os famosos governos de conciliação de classe, né? E com esse motivo,
né, uma das pretensões do stalinismo era manter aquilo que a União Soviética tinha de influência, mas em cima da propaganda, em cima, né, do debate político, né, mas esquecendo os ideais da Revolução Russa, né, de levar as revoluções e incentivá-las. Tá? É importante destacar isso porque esse é um dos elementos que vai contribuir também para a Guerra Fria. Tá certo? O que acontece? Essas duas superpotências, né, elas vão disputar a hegemonia do mundo, né, após a Segunda Guerra Mundial. Né? Na Conferência de Potsdam foi debatido as áreas de influência e também a divisão da Alemanha, certo? Em 1948 vai acontecer o cerco de Berlim, né, onde as tropas stalinistas vão impedir, né, que o lado ocidental da Alemanha receba mantimentos, as fronteiras vão ser fechadas, certo? E a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que ficaram com a parte ocidental da Alemanha, vão gradativamente, né, fazer com que os suprimentos cheguem por via aérea, certo? Vai ser feita uma ponte aérea, né, para que esses suprimentos possam chegar ao outro lado, né? Essa propaganda ela se espalhou aí pelo mundo inteiro, né? E nesse contexto de avanço da tecnologia, de desenvolvimento armamentista, né, principalmente com a utilização da propaganda, os dois sistemas antagônicos eles vão tentar disputar a hegemonia, né, do mundo a partir das suas próprias áreas de influência. Como não havia a possibilidade de um conflito direto entre eles, né, essa guerra ela se tornou mais ideológica, certo? Propagandista, né, e incentivadora. Mas nas áreas de influência vão haver conflitos importantes, certo? Vai acontecer, né, a Guerra da Coreia nos anos 50, né, vai acontecer a Revolução Cubana, né, em 59, vai acontecer a Revolução Chinesa em 1949, tá? E é importante destacar que durante esse contexto, a Guerra do Vietnã, né, vai acontecer a invasão do Afeganistão, né, vão acontecer elementos importantes que vão contribuir para a propaganda da Guerra Fria, né? Esse conceito chamado de Guerra Fria ele foi construído pelo professor Eric Hobsbawm, né, para explicar aquilo que havia de mais tendencioso nesse contexto, que era não necessariamente uma guerra que poderia destruir o mundo, né, mas a possibilidade, né, disso acontecer e gerava uma comoção e um medo nas pessoas, né? E isso, inclusive, era retratado nas propagandas de ambos os regimes, né? Inclusive aí na grande mídia, né, onde criou-se um mito de que os comunistas comiam criancinhas e eram ateus e muitas coisas, certo? Que isso vai ficar no imaginário das pessoas. E a influência da Guerra Fria ela era muito maior que as proporções dos próprios conflitos que aconteceram, né? É importante destacar isso também, né? A União Soviética sabia que os Estados Unidos era a maior economia do mundo, né? Sabia que eles tinham sido fortalecidos porque a sua população não participou diretamente da guerra, né? Só para vocês terem uma ideia, a União Soviética foi o país durante a Segunda Guerra Mundial que teve o maior número de mortos, né? Só para vocês terem uma ideia de como o conflito foi duro para ela, né? A indústria foi destruída, né? O país saiu arrasado economicamente, mas como era uma economia bastante sólida e se tornou a segunda maior economia do mundo, né? Gerou esse alvoroço, né, todo, né, que o mundo vai chamar aí um conceito que vai ser cunhado pelo professor Eric Hobsbawm de Guerra Fria, né? Não vai acontecer uma guerra direta entre as superpotências, mas essa batalha vai se tornar tecnológica, ideológica, armamentista, né, propagandista e principalmente os conflitos que vão acontecer vão ser nos seus raios de influência, que vai gerar inclusive muitos filmes, né, aí nos anos 80 como Rambo, né, como o Rocky Balboa, né, como a própria divulgação da teoria do macartismo pelas histórias em quadrinhos, né, pelo crescimento aí
no início dos anos 40 e 50 da Marvel, da DC Comics, né? Inclusive com a propaganda anticomunista trazida dentro dela, né? Que muito expressa em alguns personagens como o Homem de Ferro, né? Como o que ressalta aí a propaganda armamentista, né? O Capitão América, que expressa aí a dualidade Estados Unidos e União Soviética com caveira vermelha, né? A DC também vai utilizar muito dessa propaganda com o Watchmen, por exemplo, que é um quadrinho bastante famoso da DC, do Alan Moore, que vai mostrar aí as tensões que vão acontecer devido à possibilidade do botão vermelho ser acionado e uma guerra nuclear acontecer, né? Vai falar sobre a questão psicológica e o medo das pessoas perante o perigo iminente, né? É importante destacar isso também, tá? Então, ó, eu vou colocar a tarefinha que vocês vão fazer hoje, tá? Então, vão realizar aí em casa para a gente corrigir na nossa aula de exercício, tá? Vou passar aqui o slide para vocês verem qual é a agenda da semana, para a gente poder debater um pouco mais sobre a Guerra Fria, abrindo aqui o livro digital e indo direto para o conteúdo. Tá certo? Gente, ó, vocês vão ver aí na casa de vocês, né, a importância da propaganda ideológica da Guerra Fria dentro dos quadrinhos, né, aí na nossa realidade aumentada da página 180, né, que vai trazer um pouco sobre esse debate, sobre a influência ideológica que os quadrinhos vão ter, né, no nosso objeto digital. Inclusive é coisa que interessa a vocês, faz parte do cotidiano de vocês, né, principalmente dos filmes da Marvel que vem surgindo aí, a Vento em Popa, né, da DC também, né. Aí a gente vai responder, ó, em casa, a página 189, a questão 1 do De Olho na Prova, tá? E também vamos responder, né, o desenvolver e aplicar na página 182, que vai falar sobre o cerco de Berlim, tá bom? Vou abrir aqui meu livro digital direto no capítulo para a gente debater. O que acontece, gente? Esse conteúdo, tá? Ele retrata muito do que foi um mundo pós Segunda Guerra. Inclusive, alguns historiadores, como o professor Érico Robesbal, vão dizer que vai existir uma certa bipolaridade no mundo, uma ordem geopolítica mundial bipolar, aonde vão estar aí disputando, né, a hegemonia do mundo a partir das suas áreas de influência, dois grandes, né, projetos econômicos e sociais, certo? Esses projetos econômicos são os Estados Unidos à frente da grande economia capitalista, certo? E como antagonista, entre aspas, aí, dos Estados Unidos, a União Soviética, certo? E a gente coloca aí, entre aspas, socialismo, tá? Porque parte dos ideais do socialismo já haviam sido esquecidos pela União Soviética, mas ela queria manter a sua influência, né, nos países que ela vai conseguir aí anexar ao seu território e também, né, influenciar politicamente, seja no leste europeu ou em outros lugares, como na Ásia, né, como aí no Vietnã, na Ásia, na China, né, em 1949. Nós vamos ver que, inclusive, a Revolução Chinesa não vai ser apoiada pela União Soviética, certo? E nem a Revolução Cubana, só depois é que esses regimes, né, vão se declarar aí como apoiadores da União Soviética, certo? É importante destacar isso também, tá bom? E que esse contexto ele é conhecido como ordem geopolítica, né, ou ordem bipolar, aonde os dois centros hegemônicos de poder vão disputar entre eles as áreas de influência, né, através da propaganda ideológica, principalmente, certo? Que vai gerar um desenvolvimento tecnológico, uma corrida armamentista, né? A chamada Star Wars, ou a corrida aeroespacial, tá? Que vai ajudar aí nas pesquisas, né, sobre o universo, né, sobre a ida do homem ao espaço, né, sobre a ida ou não do homem à Lua, que foi comemorado 50 anos aí, né, que para muitos é uma farsa, né, que foi construída pelo Stanley Kubrick. A gente vai falar um pouco disso, tá? A gente vai falar do que
do que é real e do que não é real, né, da pesquisa científica da ida do homem à Lua, tá? É uma polêmica bastante grande, tanto dentro da historiografia como dentro da ciência. É importante destacar isso também, tá? Eu particularmente não acredito, mas vamos ver aí o que a gente vai debater, tá bom? E a partir daí a gente vai construir um pouco do clima para vocês do que é a Guerra Fria, tá? Só que quem vai dar o primeiro passo, certo? Para que esse clima de tensão ele se desenvolvesse, né? São as conferências de Teherã, de Yalta e de Potsdam, aonde a Alemanha vai ser debatida, né? O que fazer com ela. Primeiro vai acontecer um processo chamado de desfascização ou desnazização, certo? A tentativa de acabar com todos os símbolos que geraram os regimes totalitários, o fascismo, o nazismo, né? Mostrar para o mundo o que foi o Holocausto, né? Inclusive fazer com que a população alemã tenha consciência da tragédia que foi aquilo, né? E do perigo iminente, né? Do fascismo, do nazismo, que são regimes que não estão mortos, né? A gente tem visto aí, de um tempo para cá, com o crescimento aí, dos problemas decorrentes da crise econômica internacional e da pandemia, né? Um certo crescimento dos regimes de extrema-direita, né? Ou dos partidos e das tendências políticas de extrema-direita em muitos lugares do mundo, né? A gente viu isso com a Aurora Dourada, na Grécia, viu isso com o Movimento 5 Estrelas, né? Aí, na Itália, né? A gente viu isso com a Le Pen, na França, né? Com a ascensão ao poder do Donald Trump, né? O fenômeno eleitoral que foi o governo Bolsonaro também, que tem muita influência aí da extrema direita, né? Inclusive já citou muitas vezes aí o Benito Mussolini, né? E também nas suas ações, né? De grupos políticos apoiadores aí, né? Do governo. É importante destacar que tudo isso, né? O debate da Guerra Fria, né? Ele não está, de certa forma, morto na história, né? Ele ainda persiste de muitas e muitas formas. Por exemplo, a questão do Oriente Médio, né? Os conflitos decorrentes que o mundo vive hoje em relação a ele foram construídos durante a Guerra Fria. A maior parte dos regimes políticos que existem hoje naquela região eram aliados dos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria. Inclusive foram muitos dos grupos ditos hoje terroristas foram construídos e armados pelos Estados Unidos da América como agentes da CIA, né? Como a Al-Qaeda, né? Como o Hezbollah, né? Como inclusive o próprio ISIS, né? Que é o Estado Islâmico. Então todos esses grupos que hoje disputam ou são ditos, entre aspas, terroristas, né, que o Estado de Israel também foi criado durante a Guerra Fria em 1947 como um Estado artificial, né, onde a Palestina, que tinha um território grande, onde naquela região os povos que tinham religiosidade diferente e cultura diferente se respeitavam e viviam em paz, né, começou a avançar sobre os territórios da Palestina, dominando praticamente todo ele, né? Também é um dos principais responsáveis pelos conflitos internacionais que existem hoje, né? A disputa aí por Jerusalém, né? Diga-se de passagem, né? E também a questão palestina. E tudo isso envolve, né, a Guerra Fria de uma forma ou de outra, tá? Por isso que esse período da historiografia é importante ser discutido, né? O conceito de Guerra Fria, ele vai mostrar que houve, né, um conflito, sim, né, nas chamadas guerras quentes, nas áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética, apesar de, a todo instante, né, as grandes superpotências, elas ao mesmo tempo serem radicais na propaganda e ao mesmo tempo não querendo que esse conflito mundial acontecesse de alguma forma, né, como acontece, por exemplo, na ocupação da Baía dos Porcos, né, no início dos anos 60 em Cuba, na tentativa dos Estados Unidos de invadir Cuba, né? Na famosa crise dos mísseis, onde a União Soviética vai colocar mísseis em Cuba e os Estados Unidos na Turquia, e havia a possibilidade disso acontecer, mas o Kennedy mandou retirar os mísseis, né?
e o Nikita Khrushchev também, né? Diga-se de passagem, para que isso não acontecesse, né? E que a Guerra Fria, a propaganda ideológica dela foi muito mais importante do que ela mesma. E a propaganda, inclusive, vai ser um dos motivos que vai dar início à Guerra Fria, né? Os Estados Unidos da América, em 1947, vai votar aí, né, o chamado Plano Marshall e a doutrina Truman. Certo? Na verdade, a doutrina Truman, né, que é o primeiro passo aí para a existência da Guerra Fria, né? A doutrina Truman queria organizar politicamente os países que tinham sido destruídos pela guerra, né? Vai prometer ajuda, né, ideológica, financeira e apoio militar, né, aos países para impedir o avanço, né, das ideias socialistas e soviéticas na América e nos países de orientação capitalista. É importante destacar que muitos países que tinham participado aí do processo de descolonização da África e da Ásia mantiveram uma posição neutra em relação aos regimes, né, ao socialismo, entre aspas, e ao capitalismo, né? Apesar de serem capitalistas, não vão se posicionar nem do lado dos Estados Unidos nem da União Soviética, né, no processo de descolonização da África e da Ásia, que vai ser inclusive o nosso próximo assunto, tá? E um dos excessos da doutrina Truman, né, vai criar duas coisas importantes, né? Vai criar, né, o espectro que foi construído, né, tanto pela propaganda norte-americana, né, da doutrina Truman, né, e do macartismo, que a gente vai ver aí nas próximas aulas, né? E também a retórica do Winston Churchill, que era ex-ministro, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, que inclusive negociou, né, as cláusulas da Segunda Guerra com o Stalin, com o presidente Roosevelt, né, e com a participação dele, né, ele vai dizer que vai baixar-se, né, aí no ano de 1948 e 1949, uma cortina de ferro no leste europeu, né, para demarcar a influência que a União Soviética tinha tanto naquela localidade do leste, como também em algumas localidades importantes da Ásia, onde um terço do mundo estava sob a influência política e econômica da União Soviética, certo? E nesse motivo, os excessos vão levar, inclusive, a perseguições e a fanatismo, né? Como, por exemplo, o macartismo, né? O John McCarthy, que era um senador norte-americano dos anos 50, né, ele vai propagar dentro dos Estados Unidos, né, um projeto de lei, né, de caça, né, a todos aqueles que faziam críticas ao governo norte-americano ou que discordassem, né, daquilo que os norte-americanos pensavam e se organizavam, né, era tido como símbolos da esquerda e também como comunistas, né. Nesse sentido, muitos intelectuais foram perseguidos, né, torturados, né, e nesse período vai ser criado também, né, como é que eu posso dizer assim, as agências de espionagem e de inteligência internacional, né, vai ser criada a CIA, né, nos Estados Unidos, né, a Agência de Inteligência Nacional, né, e vai ser criado também a KGB, né, por parte da União Soviética, né, que também vai ser parte aí dos chamados serviços secretos, né. Nesse período vai ser construído também o boom dos filmes aí de espionagem, né, vai surgir aí a figura do James Bond, que vai combater, né, o 007, que vai combater aí, né, os russos, né, que queriam, né, fazer foguetes para destruir o mundo e etc, né. E a retórica da Guerra Fria, ela também vai participar pelos grandes centros de saberes, ela vai estar nos grandes centros de saberes, ela vai estar na mídia, ela vai estar no cinema, ela vai estar presente também, né, para a juventude que não era acostumada a ter um senso crítico e também não lia muitas coisas importantes, mas que tinham aí os seus afazeres, os seus hobbies, né, vai passar, né, através do macartismo, pelas revistas em quadrinhos, diga-se de passagem,
né, a Marvel e a DC vão crescer bastante, né, com a retórica da Guerra Fria durante os anos 50, né, 40, 50, 60, tá? Inclusive, muitas histórias clássicas vão ser construídas, o personagem do Capitão América vai ser construído em cima dessa retórica, não apenas de combate ao nazismo, mas também, né, o próprio Caveira Vermelha e a Hydra, que era parte do serviço secreto, né, da União Soviética, que estava infiltrada no nazismo, construindo aí o debate sobre a questão da espionagem, né, dos chamados projetos tecnológicos de avanço, né, como a questão do super soldado e etc. Né. Tudo isso vai envolver a retórica da Guerra Fria, certo? Por isso que o professor Hobsbawm vai colocar que esse período ele foi importante para a história da humanidade, mas que as pretensões ideológicas e propagandistas elas foram inclusive muito maiores do que os conflitos que vão acontecer, né? A maior parte da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética lutaram para que esse conflito não se agudizasse, né? Porque as pretensões da União Soviética não era expandir o socialismo pelo mundo, pelo contrário, era desmobilizar as revoluções que estavam em curso, né? Por exemplo, em 1949, quando aconteceu a Revolução Chinesa, certo? A União Soviética ficou do lado do Partido Nacionalista e não do Partido Comunista, que inclusive sofreu perseguição e foi reprimido pelas tropas do Kuomintang, né? No contexto da Revolução Cubana, aconteceu o mesmo processo. A União Soviética ela lutou para desmobilizar, né, o movimento de massas em Cuba, né? O apoio da guerrilha aos camponeses e tal, isso não foi apoiado pela União Soviética. Então mostra que dentro do contexto da Guerra Fria, né, a União Soviética pretendia manter a influência que possuía, mas não levar a cabo a experiência revolucionária do socialismo para o mundo. Isso já tinha saído aí do seu programa político, já tinha saído das suas pretensões, né, políticas, diga-se de passagem. Então, nesse contexto, né, as duas superpotências elas vão, né, propagandear, né, a influência que os dois polos antagônicos de poder tinham sobre o mundo e disputar aí a sua hegemonia, né, que vai contribuir para o desenvolvimento de muitas áreas importantes, né, na indústria, né, na biotecnologia, né, na corrida aeroespacial e em outros setores importantes, tá? Na próxima aula a gente vai debater a importância do que foram os acordos militares, né, o Pacto de Varsóvia, né, e a doutrina Truman. Vamos debater os acordos econômicos, né, o Comecon e o Plano Marshall, né, de ajuda a ambos, né, os centros, né, de influência, tanto soviético quanto capitalista, certo? O estadunidense, tá? E vamos discutir um pouco mais sobre as disputas que vão acontecer na Guerra Fria, né? A corrida armamentista e também, né, a corrida aeroespacial, né? A possibilidade ou não do homem ter ido à Lua, né? Nós vamos debater tudo isso, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Vejam a agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, vai ter o calendário de postagens, certo? Vão ter os vídeos a serem colocados para vocês. Não deixe de resolver a atividade aí que está no vídeo para corrigir junto comigo na área de resolução de exercícios, tá? Não deixe de responder as atividades do Portal SAI. Um grande abraço e até a próxima.